Boa noite, pessoal. Ou boa tarde, bom dia. Não sei que horário vocês estão conectando esse vídeo, mas eu estou realizando esse vídeo como uma forma suplementar, ou para crescer, como vocês quiserem, o texto O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, que está dentro do livro Vários Escritos, de autoria dele mesmo, publicado em 1988. Um momento que eu vou apresentar o slide, ok? O Direito à Literatura, Antônio Cândido. Bom, a priori eu gostaria de comentar com vocês o que a gente pensa quando alguém, um crítico do porte do Antônio Cândido, que é considerado o maior crítico literário do Brasil, tem a nos dizer com esse título, Direito à Literatura. Porque a gente vê falar dos direitos humanos, né? E é um assunto que está muito em voga, e que tem permitido alguns avanços, né, na questão dos direitos humanos. A gente vê aí, manifestações nos Estados Unidos em prol da igualdade, do respeito ao negro, né, dizendo que vidas negras importam. E aí a gente fica imaginando o que o Antônio Cândido quer dizer com isso, né? E ele diz que é impressionante como, no nosso tempo, somos contraditórios, porque quanto mais racionalidade técnica nós temos, mais domínio sobre a máquina, mais problemas materiais a gente tem tido, inclusive o da alimentação. Ou seja, no momento em que, né, você consegue se comunicar via instantânea de um lado do mundo para o outro, mas, por outro lado, você tem milhões de pessoas à margem da sociedade, abaixo da linha da miséria, né, vivendo em condições subhumanas. Vocês podem estranhar, né, o conteúdo crítico do Antônio Cândido, mas ele é um escritor marxista com vertentes socialistas, e continua sendo o maior crítico literário do Brasil. Então ele vai mexer nessas coisas que são extremamente importantes e que tem que se colocar à mesa para debater, mesmo no momento que nós estamos aí com um governo reacionário, que tem por meta cada dia mais agredir os direitos humanos, não expandir essa corrente do bem, né? Ele diz também que a irracionalidade do comportamento humano é máxima, pois veja bem, é máxima, e que nós devíamos ser racionais, porque nós temos a energia da bomba atômica, mas, por outro lado, o Brasil, por exemplo, quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Nós estamos num momento em que isso está muito visível, né? Mendigos estão aí pela rua, pessoas que deviam estar aposentadas estão catando recicláveis para poder viver, muitos desempregados,
em busca do auxílio emergencial aí, em virtude da pandemia, enfim, há um desequilíbrio na balança, né? À medida que a gente pensa que existe tanto latifúndio, tanto industriário, né, tantas pessoas, quer dizer, poucas pessoas que contêm muito e muitas pessoas que contêm pouco. O Antônio Cândido continua dizendo que na Grécia Antiga seria impensável uma distribuição equitativa de bens, porque aquela época ainda se permitia as formas brutais de exploração do homem, né? Não criar abundância para todos. Mas no nosso tempo, pensar nisso, depois de tantas ideias amadurecidas, né, com o liberalismo, com o socialismo, em virtude do grande marco do século XVIII, que foi a Revolução Francesa. Então, e pensar que ainda hoje nós temos uma fome tão grande no mundo. E triste imaginar que a barbárie continua crescendo, né? É, e parece que, segundo ele, nós ainda estamos como no tempo de Jonas, né? Em que se mandou cobrir as muralhas de Nínive com as peles arrancadas das pessoas, né? Que nós estamos ainda no tempo de Tiradentes, né? Que se espalha, colocou a cabeça do indivíduo, né, exposta para servir de alerta para quem quisesse se opor à classe dominante. É, mas ele diz que para emitir uma nota positiva no fundo de todo esse horror é um sinal favorável, pois se o mal é praticado, mas não proclamado, quer dizer que o homem não acha isso tão natural. Né? Um indício positivo muito pequeno. Né? Eu esconder o lixo debaixo do tapete. No mesmo sentido, ele diz, né, que ele interpreta certas mudanças no comportamento cotidiano e na fraseologia das classes dominantes. Hoje não se aplica com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino, que haver pobres é vontade de Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só se morre de fome quem for vadio e coisas assim. Existe em relação ao pobre uma nova atitude que vai do sentimento de culpa até o medo. Nas caricaturas dos jornais e das revistas, o esfarrapado negro não são mais tema predileto das piadas, porque a sociedade sentiu que eles podem ser um fator de rompimento de estado de coisas. E o temor é um dos caminhos para a compreensão. Eu li esse trecho e gostaria de refletir com vocês que o tempo que o Antônio Cândido escreveu esse texto, nós estávamos num tempo de abertura democrática total, onde a meritocracia não era discutida, nem discutida, porque ninguém passa fome porque evadiu, né? Algum problema a pessoa tem, que seja físico ou psicológico, ou de baixa autoestima, porque já nasceu miserável, ou porque a sociedade é uma sociedade brahmane que impede que o ser humano saia da classe social em que ela está por falta de estímulo, de apoio, de dinheiro, de alimentação, de força para poder estudar. Hoje, infelizmente, nós vivemos um momento de retrocesso no país. Volta-se à discussão da meritocracia, e a questão dos apóstolos, dos pastores da bancada evangélica, espalhando o seu discurso Brasil afora, que haver pobres é vontade de Deus, e que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados,
existe um presidente eleito que diz que votou contra todos os direitos das empregadas domésticas, ou seja, tudo isso que o Antônio Cândido escreveu, ele escreveu no momento de abertura, no momento que nós estávamos vivendo um oásis dentro desse país, que já não é mais a mesma realidade. É uma questão a se refletir, cada um pense com a sua cabeça. Ele diz também, e isso também se refere a um tempo passado, que ele vê uma mudança no discurso dos políticos e empresários, e todos eles, a começar pelo presidente da República daquela época, fazem afirmações que até pouco seriam consideradas subversivas, e hoje fazem parte do palavreado bem pensante. Eu me lembro aqui as palavras do presidente Barack Obama, quando ele diz que ele não deixaria de ser presidente até o dia que o último irmão gay tivesse posse dos seus direitos. Então, isso, é claro, foi uma realidade dos Estados Unidos, mas que também se estendeu até nós, e todas as diferenças devem ser respeitadas. É o que o Cândido está falando aqui, que até esse palavreado, até tempos anteriores, eram considerados subversivos, né? Mas nós tínhamos uma política voltada à questão da tortura, havia o DOPS, que fiscalizava a vida de todo mundo e torturava e matava quem quer que se dissesse a favor da igualdade. Do mesmo modo, os políticos e empresários de hoje já não se declaram conservadores como antes. A realidade também se passou, nós voltamos a ter a ala conservadora, infelizmente. Temos também o centro, que são aqueles que estão em cima do muro, que pulam para o lado que der certo, e os de centro-esquerda, e os francamente reacionários, né? A bancada da fé. E nem podia dizer outra coisa num tempo que a televisão mostra a cada instante em imagens cujo intuito é mero sensacionalismo. Sim, é sensacionalismo, mas o efeito pode ser poderoso, segundo o Antônio Cândido, para despertar as consciências de crianças nordestinas raquíticas, populações inteiras sem casas, poceiros massacrados e desempregados morando na rua. Então, nós estamos num momento aí que a gente está vendo o Boulos concorrer ao segundo turno da Prefeitura de São Paulo, né? Mesmo num tempo de governo reacionário, né? E já não se fala com a mesma abertura de se massacrar poceiros, mas a gente sabe que existe uma milícia matando ribeirinho, matando índio, para que se estabelecesse a promessa de campanha de que as terras dos índios seriam vendidas para agronegócio. É uma coisa a se pensar. Do ângulo otimista, o Antônio Cândido diz que tudo isso poderia ser encarado como manifestação infusa da consciência cada vez mais generalizada de que a desigualdade é insuportável e pode ser atenuada consideravelmente no estágio atual dos recursos técnicos e de organização. Nesse sentido, talvez possa se falar de um progresso no sentido do próximo, mesmo sem a disposição correspondente de agir em consonância. E aí entra o problema dos que lutam para que isso aconteça, ou seja, entra o problema dos direitos humanos. No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês a questão da literatura como um direito, como outro qualquer, tá? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.